A gente normalmente abomina a violência, mas eventualmente a gente paga pra assistir duas pessoas brigando dentro de uma cerca. Sim. Na verdade, dá milhões de views no YouTube, né? O Dá. UFC e tal. Exato. Então, comportamento é bastante contextual. E assim, engana-se quem acha que grandes empresas não sabem disso. Eu costumava, antes da minha preparação da meia maratona, comer poke, comida havaiana. Eu adoro. Meu paladar é muito de comida fria, assim. Inclusive, vou confessar que eu como meu almoço gelado quase sempre. Adoro comida gelada. Toda quarta-feira eu comi um poke. 18 horas, 19 horas, assim. E aí, na minha preparação de perda de peso, eu eliminei. Fiquei só com uma refeição livre no domingo. Aí o iFood mandava Toda mensagem. quarta-feira, às 18. Então, o meu cérebro já tem aquilo ali meio que como contextual, habitual. Quarta-feira, eu fazia a mesma rotina de tarde. Mede seu Cara, comportamento. o meu cérebro já sabia mais ou menos que era quarta-feira, dia de poke, porque eu tinha reunião das empresas, aí não sei o quê, e daí já vinha aquela salivação, agora é hora de pedir poke. Você era o cão de Pavlov. Exatamente. E aí, do nada, então contribui pro hábito que eu já tenho, se cria um ambiente favorável àquilo. Então, é extremamente importante ficar de olho nisso. E às vezes uma mudança ambiental simples como desligar a notificação do celular foi do o que eu iFood. fiz. Já é uma dica ambiental, porque não vai mais bipar. Foi o que eu fiz. Né? Mas isso é curioso, porque na hora que eu vou investir o meu dinheiro, uma das coisas que eu penso é sobre o quanto essa empresa vai conseguir rentabilizar os seus clientes. Eu costumo usar uma divisão de CAC por LTV. CAC é o custo de aquisição do cliente, né? Aliás, LTV por CAC. CAC é o custo de aquisição do cliente, é o quanto uma empresa gasta para você virar cliente dela, e LTV é o quanto você vai deixar dinheiro na empresa enquanto for cliente. Então, se você tem uma empresa que te adquiriu de maneira muito barata e que você está sempre consumindo, a LTV vai ser muito alta, essa empresa será um negócio altamente vencedor. E geralmente as empresas que têm um LTV sobre CAC muito grande são aquelas que criam hábitos nas pessoas. Por que o Facebook é um baita de um negócio ultra vencedor? Porque o pessoal passa horas por dia no Instagram. Viciados. Por que o TikTok é um negócio também altamente vencedor? Porque o pessoal está passando ainda mais tempo Viciados. no TikTok. A indústria do tabaco, né, cara? Pois é, tabaco também. O cara fica fumando até morrer. Um LTV maravilhoso, a vida Bruno inteira. O único ruim é que encurta a vida do pessoal que usa geralmente, né? Mas... Cara, pra mim, você sabe qual que é o exemplo que eu, como psicólogo, mais me chama a atenção? É a cerveja, cara. A cerveja. O pobre bebe, o rico bebe, o cara do funk bebe, o cara do rock bebe, o cara do sertanejo Vai bebe, o ficando do mais futebol gourmet bebe. diferente, né? Mas Depende- todo mundo bebe, Aham. cara. É um negócio que pensa assim, se eu fizer um podcast sobre música, pô, tem um nicho, né? Se eu fizer um podcast sobre mercado financeiro, tem um nicho. Cerveja é universal, cara. Olha o poder que essa indústria tem, né? Não à toa, quando o Jorge Paulo Lema ele comprou a Brahma lá atrás, foi um negócio meio repentino, porque ele era dono de banco. Aí o pessoal perguntou, você comprou por quê dele? Ele falou, olha, o homem mais rico da Argentina é dono de uma fábrica de cerveja, que era Quilmes. Quilmes. Na Venezuela, na época, Que boa, também. Era uma fábrica de cerveja. Ele falou, deve ser um negócio bom. E de fato, né, como você falou, olha o LTV do cliente, a vida toda bebendo Exatamente. cerveja. Mas eu queria falar de forma objetiva, né? A gente falou tanto de ambiente. Qual é o seu objetivo? Lá no início, você fez duas perguntas que eu acho que super legal para lembrar o pessoal no final, para eles se fazerem aí na hora de fazer o seu hábito do ano ou os seus objetivos do ano, que seria por que você quer estabelecer isso, né? Então tem um porquê por trás. E o quanto essa meta depende de você. Então, acho que essas duas perguntas são essenciais. E depois colocar lá no método MART. Smart. Smart Smart é porque ou ela Marte. gosta de botar o Marte em tá. português. Porque é português que para o F ele pessoal saber, especifica. né? Então, vou falar de novo só para o pessoal saber. Eu inclusive, vou fazer um desafio no Instagram com esse método para o pessoal entender. Então, acompanha lá no Instagram que vai ter esse desafio. Mas só para deixar claro para vocês lembrarem, para quem não pegou, o SMART, ou MART em português, seria mensurável, alcançável, realista ou relevante. Gostei da história do relevante, que eu tinha realista. Temporal, então tem que ter um tempo, seja 10 dias, uma semana, ou 6 meses, ou um ano. E específico para que você, de fato, consiga medir isso. E aí, pensando nisso tudo, você vai o quê? Mandar teus amigos embora, aqueles que não fazem os seus objetivos que você quer, porque você tem que criar um ambiente... Não tô zoando isso, mas é meio que sério, no final das Não contas. é uma zoação, porque é uma pergunta a ser feita. O que é mais fácil? Você mudar o seu ambiente, as pessoas que estão lá, ou você mudar de ambiente? Sim. Você procurar um ambiente que é mais adequado para atingir o objetivo específico que você quer. Por isso que eu falo, por exemplo, lá no Viver de Renda, que um dos grandes ganhos que a gente tem é a comunidade que Sim. envolve os alunos. Porque
Às vezes a pessoa é a única que investe no trabalho dela. Todo mundo só gasta tudo que ganha, às vezes mais. Então lá não vai ter um contexto positivo para ele manter investimentos durante um mercado que está em baixa. O que acontece de tempos em tempos e costuma ser a melhor janela para se comprar mais. Agora, se ele está num ambiente onde tem um monte de investidor fazendo a mesma coisa, é um comportamento muito mais simples de ser adotado. Então, realmente, você mudar de ambiente pode ser muito mais fácil do que mudar o seu ambiente específico quando depende muito de outras pessoas.